Amém. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante. Então, que diremos? Permanecemos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o que essa palavra está nos trazendo na noite de hoje? O que Deus quer nos falar na noite de hoje? Vivemos num mundo praticamente que perdidos. Uma geração difícil de conviver. Por muitas das vezes, as pessoas largaram a igreja, largaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E escolheram comer o fruto do pecado. Escolheram, tiraram o caminho da salvação, de buscar ao Senhor numa vida de retidão, numa vida de jejum e de oração. Para ir para uma vida de devassidão, numa vida de pecado, numa vida de escolhas erradas. E por muitas das vezes, meus irmãos, atribuindo isso a Satanás. Se acontece algo de bom da nossa vida, é Deus. De ruim é Satanás e tiramos a nossa culpa. Irmãos, por quantas das vezes decidimos errado? Por quantas das vezes, meus irmãos, temos o lado bom e o lado ruim, mas por muitas das vezes, por prazeres, procuramos o lado ruim. Por muitas das vezes, por conforto, procuramos o lado ruim. Eu lembro-me, em 2019, naquele carnaval que teve, do qual uma escola de samba colocava Satanás para esbofetear Jesus. Muitas pessoas ficaram admiradas com aquilo, inclusive eu. E muitos irmãos chegavam para mim e diziam: aí, irmão, o que é que você me diz? Como é que vamos proceder com relação a isso? E eu fui rezar a Deus. E eu fui pedir a Deus um discernimento de tamanho pecado, de tamanha blasfêmia com o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que o Senhor me respondeu de madrugada? Ele dizia que por muitas das vezes são as escolhas que a gente fazia. E eu dizia: escolha, Senhor? Ele: sim. Porque sabemos muito bem que Jesus jamais vai perder para Satanás. Jamais. Satanás já é um derrotado. Mas por muitas das vezes na nossa vida acontece diferente. Por muitas das vezes na nossa vida, entre uma festa e uma igreja, a gente escolhe a festa. Quem venceu, Satanás ou Jesus? Por muitas das vezes, a gente escolhe a fofoca ou o silêncio. Escolhe pela fofoca. Quem venceu, Satanás ou Jesus? Por muitas das vezes, meus irmãos, a gente larga de educar nossos filhos para entregar celular na mão deles. Quem venceu? Satanás ou Jesus? Em 2009, todo mundo foi por um caminho radical, achou um super absurdo. Mas hoje eu trago essa palavra que São Paulo vai nos dizer no livro dos Romanos. Que não adianta permanecer no pecado. Porque o preço já foi pago, o preço de uma salvação é Jesus crucificado. É o sangue do Cordeiro derramado, do qual vamos clamar daqui a pouco por cura e por libertação. Mas aí eu lhe pergunto na noite de hoje, e eu queria que você fizesse essa reflexão na tua casa e na tua família. A quem tem vencido na tua casa? A quem tem vencido na tua história? A quem tem vencido na luta diária, no dia a dia? Dom Henrique, o nosso saudoso Dom Henrique, bispo de Palmares. Ele dizia que a santidade é a conta-gota, é no dia a dia. E se a santidade vem no dia a dia, o pecado também vem no dia a dia. Por quem temos escolhido? Por Deus
ou pelo pecado? Eu queria provocar você que está me assistindo neste momento a fazer uma reflexão de vida, a buscar um arrependimento, se possível for, o reconhecimento. A misericórdia de Jesus está aqui, com os braços abertos, quem sabe esperando a tua volta. Isso aqui não é um discurso motivacional, é um discurso de conversão. Pois, se pelo pecado os escolheste, com o pecado viverás. São Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Por outro lado, somos salvos e libertos. Jesus se fez maldição por nós. E aí, vamos agir como inimigo da cruz? Ou vamos ser o bom ladrão, que nem Dimas foi? Aquele que olhou para o Senhor e arrependido, clamou por salvação. Meu irmão, talvez a gente tenha reclamado bastante dentro da nossa casa, porque a nossa família não tem sido edificada. Mas quando você olha para o caminho que vem percorrendo, vem pelo um caminho percorrendo de pecado, de falsas escolhas em Deus, achando que Deus tudo aprova, e não é bem assim. Então, por muitas das vezes, a gente vê pessoas no sofrimento, e eu não estou dizendo que isso aqui justifica o sofrimento, mas por muitas das vezes você vê pessoas sofrendo, e quando a gente atende, faz um acompanhamento que puxa o fio da meada, como diz o ditado popular, a gente vê que é uma vida em pecado. A gente vê que é uma vida que não busca estar uma vida reta com Deus. Na primeira carta a São João, ele vai dizer: se tu és da luz, tu anda com a luz. E a luz é Jesus, meus irmãos. Então, que nessa noite de hoje, que nessa noite de quinta-feira, essa palavra possa adentrar na tua vida, na tua casa, na tua história. E que daqui para frente, doravante, você tenha uma vida de arrependimento. Uma vida que se proste diante a Deus. Uma vida que busque o Santo dos Santos. Pois ele se deixa ser encontrado. São Basílio Magno vai nos dizer que quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 8 em direção a gente. Tamanha é a sede de Deus por nós. O livro de Crônicas vai nos dizer que os olhos de Deus andam sobre a terra, procurando aonde agir.